Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já devem ter visto pelo título, então hoje vou falar um pouco sobre o 5º capítulo da Montanha Mágica. Estamos então aqui a fazer esta leitura conjunta e eu acho que neste momento eu devo ser a pessoa mais adiantada, ou das pessoas mais adiantadas, porque eu não tenho visto muitos comentários aos últimos capítulos que eu li. Se entretanto chegarem a esta parte, digam-me pelo menos alguma coisa aqui nos comentários, para eu ter alguma noção de quem é que me está a conseguir acompanhar. Então, esta parte aqui vai ser até ao final da parte enciclopédia, que faz parte então do 5º capítulo. Aqui o Hans então passou aqui umas 3 semanas, salvo erro, de cama por causa da sentença do Dr. Behrens. Estas 3 semanas vão ser praticamente uma repetição de cada um dos dias daquela rotina. Ele recebe várias visitas do primo que ajudam-lhe a passar o tempo e recebe também uma visita do Settembrini, que é sempre interessante. Os momentos em que este personagem entra são sempre interessantes. E esta parte da repetição dos dias é dita aqui de uma forma interessante, em que se diz que para já basta recordar ao leitor a celeridade com que uma série de dias, uma longa série de dias, passa para um doente que está de cama. É sempre o mesmo dia que se repete. Sendo, porém, o mesmo dia, não é no fundo muito correto falar de repetição. Trata-se antes de algo uniforme, de um agora estático, da eternidade. Servem-nos uma sopa à hora do almoço, como já nos serviram ontem e nos voltarão a servir amanhã. Esta reflexão da repetição das rotinas já apareceu aqui antes num outro capítulo, em que ele nos demonstra que a rotina faz com que o tempo passe psicologicamente mais rapidamente e, de facto, estas 3 semanas então vão passar de forma rápida para o Hans. Isto é assim, eu não vou comentar detalhadamente todos os pormenores do capítulo e nem tenho estado a detalhar tudo, porque senão estes vídeos irão ficar mesmo gigantes, mas há muita coisa interessante aqui a passar-se, muitos detalhes interessantes. Eu estou aqui apenas a destacar aqueles que eu achei mais apelativos e que me disseram mais, e tentando de uma certa forma também fazer um pequeno resumo de cada uma das partes. Então, depois que o Hans volta então à sua vida normal, há aquela rotina inclusive de falar sobre a Xoxó com a menina solteirona que é a professora, a senhora Engelhart. Não sei ter este nome. E, entretanto, esta senhora solteirona, a professora, vou-lhe chamar a professora, vai comentar que descobriu que a Xoxó anda a receber umas visitas de um cavalheiro e, inclusive, também anda a ser pintada, ou melhor, o seu retrato anda a ser pintado pelo Behrens, pelo Dr. Behrens. É claro que o Hans então vai ficar todo ruído de ciúmes e vai ficar mais atento a quem é que rodeia a senhora Xoxó. Inclusive vai notar nos olhares de um jovem que observa a Xoxó, mas sempre de uma forma muito discreta, mas ele repara que ele muitas vezes olha fixamente a Xoxó. E, coincidência ou não, um dia quando o Hans vai tirar umas radiografias com o primo ao laboratório, na sala de espera, quem é que vai aparecer? A Xoxó, que vai meter ali um pouco de conversa com o primo, o Joaquim. O Hans até acha que ela está a fazer isso propositadamente, para não falar diretamente com ele e por causa da troca de olhares que eles têm frequentemente. E depois dali daquela situação ocorre também lá dentro uma observação que o Hans faz quando ele vê através da radiografia os ossos da sua própria mão, e nesse momento tem o vislumbre pela primeira vez de que é um mortal e que um dia vai morrer. E se nós imaginarmos essa cena, ver os nossos próprios ossos e imaginar que a nossa mão um dia vai ficar assim, dá a pensar. Com o passar do tempo, o Hans vai começar a dar cada vez mais sinais dos seus sentimentos em relação à Xoxó e começa até a fazer isso de uma forma um pouco propositada. Há uma cena, por exemplo, na sala de jantar em que ele observa que a Xoxó está a tapar o sol que vem de uma janela com a mão porque lhe está a incomodar.
e ele, sem qualquer pudor de esconder o seu gesto, levanta-se e vai até essa janela que está na direção da Xoxó e desvia um pouco o cortinado, que é para tapar o sol ali que incomoda a Xoxó. Ela repara nisso, dirige um olhar a Hans e parece que está ali a agradecer o gesto do Hans. Obviamente que ele vai ficar todo contente. Pouco tempo depois ele vai também montar uma cena em frente a uma das varandas, uma cena no exterior, em que mete conversa com aquela rapariga que uma vez se meteu com ele a fazer sons com o pneumotórax do pulmão, a assobiar-lhe de boca fechada, não sei se lembram disso, e mete conversa com ela propositadamente só para fazer uma cena em frente à Xoxó. E eu, nessa altura, comecei a pensar que o Hans estava a perder completamente a noção do ridículo que ele começa a ter. A Xoxó olha em direção a ele finalmente e mostra um certo desprezo pela atitude dele, porque ela olha para as botas dele como se não tivesse a dar a mínima importância àquilo que ele estava ali a fazer. E nesta altura eu realmente comecei a achar que o Hans definitivamente estava a perder completamente a noção do ridículo. Na minha opinião, esta paixão do Hans pela Xoxó é completamente irracional. Ele não tem em conta que ele não a conhece, nunca falou com ela, apenas no máximo trocou um cumprimento ao outro. Não sabe quais são os valores morais dela. É uma mulher casada, isso ele sabe, e ainda por cima não me parece ter aparentemente o comportamento mais adequado, e não falo do bater de portas ou dos modos dela estar à vontade. Mas é claro que isto também pode ser preconceito meu, isto é a impressão que eu tenho neste momento, mas o que de facto me parece irracional é ele ter esta paixão avassaladora, estes comportamentos impulsivos nestas circunstâncias sem conhecer minimamente a pessoa. Logicamente que com estes comportamentos as pessoas à volta do Hans começam a dar-se conta dos seus sentimentos pela Xoxó. O Settembrini logo lhe dá um sermão subtil ao Hans. Eu achei interessante a forma como ele rejeita os russos, porque ela é uma russa, e rejeita a cultura deles em detrimento da cultura europeia. Não quero dizer que eu concordo com este ponto de vista, obviamente, e achei interessante a forma como ele dá este sermão. E aqui há uma referência à Odisseia, eu não podia deixar de referir, e é incrível a quantidade de vezes que eu já tenho encontrado referências às obras do Homero noutros livros. Aqui então o Settembrini está a dar um sermão ao Hans e diz-lhe isto: mantenha o seu orgulho e não perca a sua identidade por influência do que lhe é estranho e alheio. Evite essas águas pantanosas, essa ilha de Circe. Olhe que não é nenhum Ulisses para habitar nela e sair impune. Ulisses passou cerca de 6 anos na ilha de Circe, que era uma deusa imortal. Ofereceu-lhe inclusive a imortalidade. E aqui a diferença é que o Ulisses, de facto, saiu impune dessa ilha porque conseguiu voltar ao mar e voltar a empreender a sua viagem. Acabará por andar de gatas. Olhe que já começa a apoiar-se nas patas dianteiras. Não tardará a grunhir. Tenha cautela. O sermão que o Settembrini dá a Hans dá a entender que o Hans está rendido à parte mais carnal do desejo, à parte mais terra a terra das paixões, e tem aqui um discurso em que ele abomina o corpo em detrimento do que é mais elevado, em detrimento do espírito. É um discurso interessante e eu concordo em parte, e ele vai dizer então isto: mas há uma força, um princípio, que merece a minha mais elevada aprovação, o meu mais elevado e irredutível respeito e amor, e esse poder, esse princípio, chama-se espírito. Por muito que me repugne ver como que se costuma jogar contra o corpo esse espectro suspeito a que se dá o nome de alma, a verdade é que, no quadro da antítese corpo-espírito, o corpo representa o princípio malévolo e diabólico, pois o corpo é natureza, e a natureza, enquanto oposição ao espírito, à razão, repito, é má, mística e má. Não se diz humanista? Claro que sou,
por ser filantropo como Prometeu o era, ao amar a humanidade e a sua nobreza, mas essa nobreza está envolta em espírito, em razão, o que invalida desde logo qualquer objeção que queira levantar quanto ao obscurantismo cristão. E depois, um pouco mais à frente, ele vai nos dizer qualquer objeção que queira levantar, já que o humanismo nos revelou um dia, na sua nobreza e dignidade, que a subordinação do espírito ao corpo, à natureza, é um verdadeiro ultraje, uma autêntica vergonha. E depois ele vai falar aqui também no terremoto de Lisboa, de 1755, e diz que Voltaire insurgiu-se contra ele. Aqui é uma referência clara ao Cândido ao Otimismo, que eu por acaso já li. A obra não está aqui citada, mas eu sei que é essa obra, porque eu li o livro. Só para terem o contexto, o Cândido tinha um mestre, que era o Pangloss, que acreditava que o nosso mundo, como tinha sido feito por Deus, só poderia ser o melhor dos mundos possíveis. E esta obra, O Cândido e o Otimismo, é uma sátira a essa crença. Na verdade é uma crença baseada no filósofo Leibniz. Ao longo do livro nós vamos ter então uma descrição de todas as peripécias que vão acontecendo ao Cândido, uma série de desgraças na verdade. Ele vai passar por diversos locais do mundo, vão-lhe acontecer mil e uma coisas, e um dos locais que ele vai passar é precisamente Lisboa, na época deste terremoto de 1755. Achei interessante esta referência aqui. Eu não sei se já repararam, mas eu, só nesta parte que eu li, já tenho aqui uma série de marcações. Isto é sinal que eu estou mesmo a gostar deste livro. Muito mesmo. Acho mesmo que vai se tornar um dos meus livros favoritos do ano, de certeza. Pronto, e é isto. Eu para a semana então tentarei dar continuidade a esta leitura. E é tudo por hoje então. Deixem os vossos comentários aqui em baixo, fiquem bem e até ao próximo vídeo.